Olá! Esse é o Soluções Mulher e estamos hoje, nessa quarta-feira, aqui muito bem desenhadas, muito bem acompanhadas, nesse programa que é uma bênção. E você que está com a gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Márcia Costa e no programa de hoje nós vamos conversar sobre um cultivo muito importante e que, na realidade, nós devemos pensar nesse cultivo para a vida inteira, sempre trabalhar esse cultivo, que é uma reflexão muito boa sobre o cultivar uma cidadania consciente. E para conversar sobre esse cultivo, sobre esse papo muito bom, reflexivo, nós vamos, inclusive, Fernanda Fernandes, Andréia Guedes, Daniele Gama, Elda Reis. Eu quero propor aqui, para todas nós, uma ideia de mantermos essa conversa, essa reflexão sempre. Legal. O que vocês acham? Ótimo. Em nossos lugares onde ocupamos, em nossas funções, mesmo que seja num papo assim descontraído com as amigas, ou tomar um café. Esse assunto está sendo conversado, está sendo pensado. O que vocês acham disso? Até porque quebra o tabu de que falar sobre cidadania ou política é coisa de homem. Eu acho que começa por aí. Né? Essa compra. Primeiro, eu acho que as mulheres são as pessoas mais políticas que existe, porque nós, o tempo todo, estamos organizando tudo. Sim. Organizamos a nossa casa, organizamos as nossas agendas, ainda mais para quem assim é muito folgado, né? Então, sim, a política faz parte da nossa vida. Sim, que muita gente, às vezes, se milindra ou fica achando o assunto meio indigesto, porque o assunto entra numa vereda partidária. Ou da politicagem. Ou da politicagem. É o que eu ia falar, né? A política, né? O governo, a política é a arte de bem governar. Sim. E se a gente for pensar bem, nós que somos mulheres esclarecidas e principalmente mulheres tementes ao Senhor, lá em Gênesis, Deus começa tudo com governo. Primeira coisa que Deus faz, quando Ele criou o jardim, colocou o homem e a mulher ali, né? E o que Ele falou? Governe, né? Deus abençoou homem e mulher e disse, governe. Sim. Governe. Sim. Então, isso faz parte do princípio de Deus sobre a nossa vida. Isso não é um assunto que, infelizmente, no Brasil, a gente fala mais quando está em ano eleitoral. E não é para ser algo corriqueiro. É para ser algo que sempre aconteça. Porque a política faz parte da vida de todo mundo. Sim, sim. Dentro de casa, dentro da sempre. igreja, dentro da escola, no trabalho, em todo canto. Desde sempre. Olha, você já viu que tá bom, né? E nós não vamos entrar em seara nenhuma aqui, e você vai ver aqui com a gente, onde não haja espaço para reflexão. Não vamos mesmo para briga, para discórdia, para rota de colisão. Não, nós vamos conversar, refletindo, buscando ampliar a nossa mente para a gente poder pensar esse assunto com seriedade, profundidade. Antes, porém, contudo, entretanto, eu quero fazer um movimento aqui de oração. Você acompanha os programas Soluções, nós temos, inclusive, nosso canal do Soluções, e nós temos sempre dedicado aos aniversariantes um versículo, né? Mas hoje, e sempre, você sabe, você que acompanha, nós, ao dedicarmos aqui no Soluções de Mulher, o versículo, eu gosto de orar esse versículo, orar a palavra. Porque, para mim, é como se fosse uma flecha que acerta o alvo. E nós vamos orar o Salmo 119, um versículo do Salmo 119, que é o versículo onde o salmista diz, guardei no coração a tua palavra. E sabe para quê? Para não pecar contra ti. Pai, no nome de Jesus, Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, eu oro como tua igreja que
foi salva por ti, onde pela tua igreja tu morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Pai, ajude-nos que esse seja um dia em que a tua palavra seja acolhida no nosso coração. Que a tua palavra, ela seja como uma lâmpada, e ela é uma lâmpada para os nossos pés, para não deixar os nossos caminhos confusos, obscuros. Pai, ajude-nos para que, ao guardarmos hoje a tua voz, a tua palavra, a tua direção, possamos continuar um caminho, o caminho da vereda da justiça, Senhor, o caminho da justiça. Ajude-nos, Senhor, ao invés de hoje escolhermos guardar o rancor, o ressentimento, a raiva, a falta de perdão, que hoje a força, a pureza da tua palavra nos ajude a esvaziar o nosso coração de qualquer coisa que não há a menor necessidade de ser agasalhada, guardada, e que a tua palavra, ocupe todos os espaços do nosso coração. Em nome de Jesus, que haja mais espaço na tua palavra, para que o nosso coração seja cheio de perdão, de misericórdia, de graça, de verdade, cheios de ti e da tua palavra, Jesus. Ajude-nos, é a nossa oração. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Tome uma decisão hoje. Tome a decisão de, ao guardar esse ressentimento, essa mágoa, tome uma decisão de abrir a palavra de Jesus e acolher a palavra dele. Livre-se de tudo aquilo que você não precisa ter e que não está te abençoando. E acolha a palavra do Senhor. O próprio salmista, no Salmo 119, o versículo 37, tem uma oração que eu acho sensacional. Ele diz assim: Pai, ajude-me a me livrar de todas as coisas inúteis e a focar nos planos que o Senhor tem para mim. Essa é a minha constante oração. Isso aqui está inútil. Eu lá vou guardar no meu coração, coisa nenhuma. Nosso coração não é lixo, né? Nosso coração não é lixo para ficar guardando o que não presta, não é não? Nosso coração é abençoado. É espaço para perdão. Fonte de vida, exatamente. Então, vamos lá. Para você que está fazendo aniversário hoje, olha o seu presente. Guardei no coração a tua palavra. E por esse motivo aí, ó, para não pecar contra ti, é o Salmo 119, o versículo 11, na versão NVI. Felicidades. Então é isso. Vamos continuar aqui nossa caminhada com Elda Reis, nossa querida pastora, a Daniele Gama, querida pastora Daniele Gama e Fernanda, olha, e a Andréia, que também é pastora, Fernanda Fernandes de Amarelo, Sedas. Isso aqui é É que, gente, a gente tem um espaço aqui fashion. Aqui tá? é uma estampa com flores de ameixa. Ok. Entendeu? Que eu sou... É que o pessoal da rádio não pode ver, corra para um aplicativo, alguma coisa que você consiga YouTube, ver vai no pra YouTube, TV. na TV. Poder entender. Tu entendeu, né, pastora Elda? Que é para gerar curiosidade. É o espaço fashion, Andréia Guedes, do Soluções Mulher. Ele é bem complexo esse É bem espaço. complexo. Há todo um manual descritivo aqui, Daniele, Elda, com Fernanda Fernandes. Toda semana é um tema, uma cor, uma estampa. E um aprendizado para mim. Porque eu lá iria saber que aquilo ali é flor de ameixa. De ameixeira. Eu não tenho essa... Para mim era flor O programa e folhas. também é cultura, né? Não é? Fernanda é cultura. É conhecimento, conhecimento da vida e das coisas. Vamos lá, então, para a nossa conversa, cultivando uma cidadania consciente com essas mulheres maravilhosas. E eu quero, nesse primeiro momento, pensar aqui sobre fé, consciência e verdade.
Eu queria que a gente pudesse pensar sobre esse alinhamento de fé, informação e consciência para essa decisão, para essa escolha, Andréia, para essa escolha responsável do exercício da cidadania. Você acredita que essa tríadezinha aí, ela tá integrada? Sim, Márcia. É muito claro, né, a gente perceber que pessoas esclarecidas na sua fé, a gente não está falando aqui daquela religiosidade. Hoje foi difícil. Então, assim, o teu amadurecimento como fé, ele surte esse efeito natural na tua vida. Então, todas as escolhas que você vai fazer na sua vida, a uma simples compra de qualquer objeto, de qualquer produto, reflete. Então, a fé, ela pauta a nossa vida. Ela vai pautar nossas escolhas. E não tem como separar, nesse momento de ter essa consciência da vida, ter essa consciência da necessidade que o meu país tem, que a minha cidade, que o meu estado tem. Se eu tenho essa fé fortalecida, eu sou uma mulher consciente e eu vou caminhar e procurar informações sobre a verdade, sempre a verdade. Sim. Há uma certa, muitas vezes, existe uma certa resistência em pensarmos fé, Elda, atrelada, unida à nossa ao exercício da nossa cidadania. Mas a fé em Jesus, né? Em Jesus, ela precisa ter esse espaço, ela precisa ter essa integração com a cidadania. Nós vemos a própria palavra relatando Jesus, não é? Na sua condição 100% homem e 100% Deus, lidando com questões do governo de Roma. Sim, sim, com certeza, porque aí Jesus nunca negou a questão da fé e do reconhecimento das autoridades, né? Quando vieram até Jesus questionar, como a gente estava conversando aqui, sobre questão de pagamento de impostos e tudo, Jesus foi muito claro, mandou o discípulo ir lá pescar, traz um peixe, lá dentro o que é que tinha na boca do... A moeda para pagar o imposto, né? E Jesus disse, olha, vai lá e paga o que é que tem aí, né? O que está desenhado aí nessa moeda, né? Estava lá, né? A imagem lá de César. Então, Jesus foi muito claro o que é de César, dê a César, o que é de Deus, dê a Deus. Então, não tem como separar. Temos que entender uma coisa, Márcia, sempre eu digo para o pessoal assim, entenda, compreenda que você está no mundo, você é cidadão do mundo e é cidadão do céu. Sim. Mas não pode separar as duas coisas, você precisa exercer. A própria Bíblia não diz que nós devemos ser luz? Sim. Em meio às trevas. Exatamente. Mas a luz só brilha quando nós não deixamos que nada venha a apagar essa luz. O Senhor nos colocou para sermos luz e também em todas as esferas, em todas as... como é que eu posso dizer? Em todas as esferas da sociedade, inclusive desenvolver a questão política. Isso é natural. Precisamos de bons médicos, precisamos de bons advogados, precisamos de bons psicólogos, sim, com certeza. Bons professores, Boas jornalistas, né, Dani? Jornalistas, com certeza. Boas mães, boas esposas, boas donas de casa. Por que precisamos? E se estivermos com os nossos corações cheios de Cristo Jesus, transbordando a vida do próprio Deus, maravilhoso é. Claro. Então, maravilhoso é. Claro. Fala, Fé, Fernanda. consciência e verdade. Isso aqui fala de princípios. Exatamente. Quais são os nossos princípios? O princípio é o que fundamenta a nossa existência. Então, perfeitamente, aqui o casamento aqui dessa tríade é funcional. Perfeito. Eu vou voltar aqui no início. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse é o nosso fundamento. Eu sempre vou pautar as minhas decisões, as minhas escolhas, pensando em não pecar contra Deus. Exatamente. Isso é alienação,
Isso é fanatismo. Não, isso é princípio de vida. Exatamente. Eu ouvi uma fala de uma pessoa. Eu não vou aqui citar, mas eu ouvi uma fala dessa pessoa e ela ocupa um lugar que é um lugar de destaque na sua atuação. E essa pessoa dizia no seu discurso, num palanque, que as igrejas evangélicas em determinadas comunidades ali de São Paulo eram verdadeiras facções criminosas. Meu Deus. Não, isso precisa ser colocado assim em alto e bom som para que nós que professamos a fé em Cristo Jesus, nós possamos saber que isso não é verdade. E se nós não tivermos unidos, atrelando essa fé, unidos nessa consciência, atrelando nossa fé ao exercício da cidadania, pessoas assim vão falar mentiras. Por quê? Nessas comunidades, sabe o que essas igrejas evangélicas fazem lá? Elas não são luxuosas, não. É porque essas pessoas, nesses lugares de destaque, não descem às ruas e vão lá naquelas igrejas ver. São essas igrejas que dão cesta básica. Exatamente. São essas igrejas que levam as crianças que estão ali, entendeu? À mercê de qualquer... Fazem um trabalho social, dão sopa à noite, levam aquelas pessoas que não têm emprego para darem uma condição de vida para aquelas pessoas de qualidade, de justiça, tiram pessoas dos vícios, fazem programas, facções. Então, por isso é que nós... Gente, eu me empolgo, tá? Me ajuda, porque eu me empolgo. Eu me empolgo aqui. Então, nós precisamos, sim, nós precisamos acender essa luz de dizer o seguinte: nós cremos, acreditamos, Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor morreu pelo meu pecado, ressuscitou pela minha justificação, mas eu sou um cidadão, uma cidadã consciente. E vou eleger uma pessoa digna de estar lá e cumprir honestamente aquele trabalho, aquele lugar. Com certeza. Eu me empolgo, Fernanda. Não, assim, é empolgante, porque a gente precisa pensar nisso. Estávamos aqui, eu só captando aqui a conversa. Uma coisa não está separada da outra, Márcia. Elda, Dani, Andréia. Tá tudo junto. Eu professar uma fé em Cristo Jesus, isso não quer dizer que eu vou ser isso só dentro de um templo. Não, pelo contrário, é minha obrigação como luz, como sal da terra, ser essa isso pessoa em todo lugar. em todos os ambientes. Sim, Em todos, e ser consciente politicamente também faz parte. Com certeza. Sim. Porque Com eu não certeza. posso... Não, peraí, que agora eu vou tirar aqui a bata do... Né? Eu já ouvi muitas do vezes, cristão para inclusive- vestir a do político. Jesus! Eu já ouvi muitas vezes, inclusive, algumas pessoas me criticavam por causa disso. Não, lá vem tu com papo de igreja. Eu digo, cara, se eu sirvo a Deus, se eu tenho uma fé, se eu tenho princípios, eu preciso viver isso no meu casamento, eu preciso viver isso na minha maternidade, eu preciso viver isso no meu trabalho. Perfeito. Não é só na igreja, não é você que vai para a Dentro igreja. do templo. Não, na igreja eu oro, na igreja eu louvo. E aí, quando eu saio dali, fica com a pá virada, gente. A gente está falando de conscientização. Sim. Né? Sim. Se eu Coerência, amo a Jesus, né, Dani? Coerência. E uma palavra que a André falou muito importante, maturidade. Deixar de ser menino, sabe? Infantil. Deixar de ser infantil, deixar de fazer só que... eu penso assim. Querida, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia É diz. o pensar coletivamente. Coletivamente. Porque muitas vezes a gente traz para a gente alguma coisa e precisa ter essa maturidade, esse entendimento, esse discernimento de entender coletivamente. Eu Não é só concordo. o que é bom para mim, Fernanda. Isso aí. É o que é bom exatamente para isso. nós. E aí, Márcia, esse ponto que você abordou é bem esclarecedor, porque algumas pessoas acham que a política é para si, só para si. Só. No meu, na minha dor
que é única, que é só minha, né, do meu CPF. E não é. A política, ela trata as questões de uma sociedade para o coletivo, ela pensa num todo. Então, assim, eu não posso... essa segmentação, a representatividade, ela é legítima. Então, assim, os evangélicos querem um representante, eles têm capacidade disso, porque nós somos 35% da população, nós temos o direito, isso nos garante. Assim como outras categorias fazem, professores, médicos, hoje fazem isso. A política é estruturada no Brasil dessa forma. E assim, mas esse pensamento, essa necessidade, essa visão do parlamentar sobre a necessidade da sociedade é no coletivo. Ele olha as crianças, ele olha todas as crianças que precisam de escola, de alimento, de segurança. Né? Ele olha uma mãe que precisa de emprego, ele vai olhar todas as mães. Né? Então, tudo isso vai ser pensado nessa coletividade, Sim, com amor. essa representatividade ela é necessária. Ok, mas essa representatividade não significa que vai excluir, Restringir. excluir A e incluir B. Não, se ele está num cargo público, se ele está num lugar público, ele precisa pensar coletivamente. Precisa pensar. E nós que vamos destinar o nosso voto precioso, nós precisamos também pensar coletivamente. Não, o político veio aqui e disse que ia consertar minha janela, e disse que ia me dar uma janela. Então, olha aí. O político veio aqui e disse que ia pintar aqui esse lugar aqui para mim. O político veio aqui e disse que vai consertar minha rua, então eu vou eleger... Não, peraí, muita calma nessa hora. Agora a gente precisa pensar assim, que como é que eu estou destinando o meu voto? Pensando no meu próprio benefício, ou se eu estou pensando no benefício da minha coletividade. Por exemplo, esse político veio aqui e ele está aqui nos garantindo, ele tem um plano, um político que tem um plano de ação que vai trazer benefício ao meu bairro, que vai trazer benefício às famílias que estão ali, em termos de segurança, vai trazer benefícios às escolas que estão ali em termos de educação. Os hospitais aqui do nosso bairro serão vistos, serão... Aí é pensar coletivamente. Até porque aqueles que nós escolhemos através do voto vai representar, ele está legitimado para representar a comunidade que o elegeu, não é? Então, isso é algo sério. Então, temos que colocar pessoas que tenham essa consciência, né? Que tem essa consciência atitude, de que ele né? vai... Atitude, que ele vai trabalhar e deve trabalhar de forma justa. É por isso que em Provérbios, lá em Provérbios, acho linda a palavra 29:2, diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Isso aí. Mas quem bota o justo lá? Os anjos não votam, gente. Exatamente. Os anjos não votam. Quem vota Não, se é o votasse- cidadão. É a isso mesmo. cidadã. Tem uma questão muito interessante que as pessoas, às vezes, elas não lembram nem que elas votaram no pleito passado. É mesmo. E, assim, a destinação do meu voto é como se eu estivesse contratando um funcionário para minha empresa, para minha residência, para prestar um serviço. Eu tenho que monitorar aquele trabalho. Será que a minha expectativa em relação àquele funcionário está sendo suprida, né? Será que ele está cumprindo o que ele prometeu no contrato de trabalho que eu assinei dando autorização dele para ele exercer aquela função? Ele está cumprindo? Então, é meu papel, é minha obrigação acompanhá-lo. É por isso, quando eu estudei, fiz o meu primário, o meu ginásio, o meu segundo grau, lá Napoleão era criança, a gente entrava e saía, assim, brincadeira. Brincadeira, Fernanda Fernandes. para com isso. Para com isso, para com isso, te leva a sério. Nós tínhamos na escola, eu estudei Educação Moral e Cívica. Eu também. também. OSPP. SPB. Estudos sociais. E detalhe, nós tínhamos Nossa, que irmã, saber. agora tu revelou tudo. Só um parênteses. Vou ficar aqui. Josué, tu lembra disso? Josué está ali, ele está ali rindo, mas ele lembra disso. Não, por quê, gente? Sabe por quê? Porque, por exemplo, desde pequenininha, a gente tinha que ficar lá
sexta-feira, diante da bandeira, todo mundo Momento paradinho sim, e sim. cantando O hino o hino. nacional. E Hino nós éramos alfabetizados já entendendo o hino. Não, entendeu? Eu lembro que nos meus cadernos, Por exemplo, na capa do caderno tinha até a cópia do hino. Sim. nós tínhamos que verdade. saber cantar o hino, não tinha esse negócio de ouvir. E todos. Não, tinha que saber cantar o hino, tinha que ficar na posição para Ei, cantar irmã. o hino, de respeito. E eram todos os hinos, tá? Exatamente. Não era só o hino da- do Rio de Janeiro, o hino da independência, da sim, bandeira. Exatamente. Nós E aí a tínhamos. gente percebe, a geração de hoje, a fragilidade, né? A gente estava A até conversando. inconsistência também. A falta de entendimento, a gente estava comentando aqui, né, sobre isso, das pessoas valorizarem lixo, valorizarem coisa que não ajuda, que não agrega em nada. Não é? Infelizmente. E a gente vê a falta dessa base. Por exemplo, nesse momento, nesse momento dessa base que você está trazendo aí, por exemplo, lá naquele momento, nós aprendíamos o que é que um vereador, quais são as atribuições de um Sim, vereador, o que ele faz. quais são as atribuições de uma Câmara Municipal, de uma Sim, é Câmara verdade. Estadual, de uma Câmara... O que é que um deputado federal e um deputado estadual, um senador, um presidente, o governador, prefeito, qual era o papel? Quais eram as atribuições? Nós tínhamos que saber. Por que é importante saber desde a tenra infância? Porque você já cria uma mentalidade cidadã. Isso. E eu, como sou uma pessoa muito obediente, eu vou chamar o intervalo aqui pela rádio e TV Boas Novas, mas continuamos no nosso canal do YouTube, tá bom? O nosso canal Soluções. Então, quando nós aprendíamos tudo isso nas escolas, né, isso era cultivado, isso era importante. Né? Isso tudo era necessário porque criava-se ali e cultivava-se ali uma mentalidade sobre cidadania, né? O respeito ao meu país, às leis do meu país, porque onde começa o meu direito, onde começa o meu dever e o meu direito, cada situação dessa, por que impostos, por que isso, por que aquilo, porque, por exemplo, as leis do trânsito. Nós tínhamos a semana do Detran, íamos lá para conhecer, e não sei o quê. Meu pai, eu me lembro de sentada no carro, e o meu pai estava chegando no sinal, aí eu falava, pai, o sinal está amarelo. Atenção. É para o senhor já começar a reduzir a velocidade. Aí ele achava engraçado, que isso a gente aprendia na escola. Sim, né? é verdade. Então, assim, o que é que hoje está faltando dentro dessa capacidade da gente cultivar essa mentalidade, Daniele? Para eu poder, por exemplo, se eu discordo de você, eu posso até discordar de você em relação a algumas questões partidárias, digamos assim. Sim. Mas precisamos concordar, Elda, Fernanda e Andréia, e você que está em casa, precisamos concordar sobre o que é certo. Exato. E que não é negociável, como, por exemplo, o uso do nosso voto, e cobrar cada um o seu papel, o seu lugar, e fiscalizar, e acompanhar, e também entender que um deputado estadual não faz o que um vereador pode fazer, e o que um deputado federal pode fazer. Ele tem o seu espaço. Não entendem isso, não entendem. Elas se atrapalham. Cria um discurso, elabora um discurso, né, baseado no que está muito na mídia social, que não tem... E aí repetem coisas que nem entendem, discursos e aí não alheios. estudam, não entendem como funciona o processo. E discordam sem base, gente. Sem Sem base, base, sem sem conhecimento. Né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar falando sobre isso, trazendo essa Exatamente, consciência. Né? E eu falo assim, para nós que somos cristãos, e infelizmente a gente ainda vê pessoas que amam ao Senhor, amam a palavra e querem se isolar disso. Sabe? Não, eu vou focar só em Cristo aqui. Não, gente, Cristo é o tudo. É tudo. É o tudo. Não dá para separar as coisas. Né? Com certeza o Senhor vai cobrar. Como é que tu me ama, me serve, ganha vidas? Dani, e só não um parênteses faz algo? aqui da tua fala, rapidinho, nós voltamos com a TV e com a Rádio Boas sim. Novas, tá? E continuamos aqui com o nosso Soluções
mulher nessa conversa importantíssima sobre cultivar a consciência cidadã, a importância disso. E Dani estava falando, pode continuar. Pois é, nós somos cristãos, nós acreditamos numa eternidade com Cristo, mas enquanto nós estamos aqui, a gente não pode separar as coisas, né? É como se eu fosse casar, não, aí Deus é lá na igreja, mas aqui com quem eu vou casar, o que eu vou fazer, né? Não importa. Claro que importa, né? E importa, não é porque Deus quer mandar na gente, é porque Deus quer nos abençoar. E outra então, coisa, há a nossa fé, princípios para tudo isso, né? a nossa fé em Cristo Jesus, gente, ela precisa afetar tudo. Todas Sim. as áreas da A nossa vida. fé, Fernanda, em Sim. Cristo Jesus precisa afetar o modo como eu ando, como eu penso, Sim. como eu lido com Meu, todas as coisas. Sim. Por exemplo, a minha fé em Cristo Jesus precisa afetar a minha forma de dirigir no trânsito. Sim, A minha fé em Cristo Jesus precisa afetar a minha relação de trabalho com os meus colegas. a forma como A eu minha, falo. a minha fé em Jesus precisa afetar a minha educação financeira. Sim, verdade. E aí, por exemplo, essa fé em Cristo Jesus, afetando todas as áreas, porque esse negócio da fé em Cristo Jesus afeta isso, mas não afeta aquilo. Então, Pois é. porque a nossa fé em Cristo Jesus não é burra. Não. A nossa fé em Exatamente. Cristo Jesus, ela pensa, Ela é ela inteligente. reflete, Sim, ela é inteligente, ela é sábia, melhor Sim. dizendo, mais profundamente. Ela é sábia. A nossa fé em Jesus não é idiota, sim. não é cega. Ela enxerga muito bem a nossa Sim, fé em é Jesus. verdade. Tem umas discussões aí, já dentro do âmbito da religião. Falar de religião. Muitos falam assim, porque os muçulmanos isso, os muçulmanos... Eu não estou falando dos extremistas. Eu estou falando Não está falando de terrorista. Não, de terrorista, bem falado. Os muçulmanos, a religião que o muçulmano professa e segue é o estilo de vida deles. Eles não vão para uma mesquita para só ali representar o Deus que eles acreditam. Não, eles vivem, eles acordam, eles dormem, eles comem como muçulmanos. E aí, essa é a mentalidade. Sim. Sabe, eu quero também frisar isso aqui, até batendo aqui na mesa, meu Deus, estou empolgada também. Se empolga. Porque o cristianismo, ele tem que ser o nosso estilo de vida. Sabe o que falta? Sim. Sabe o que falta, eu sinto? Muitas vezes falta a devoção destinada ao relacionamento com Cristo Jesus. Devoção, essa é a palavra. Devoção destinada a um relacionamento íntimo e sincero com Cristo Jesus, para que as áreas da minha vida sejam afetadas num viver que reflita essa intimidade dessa convivência que o relacionamento com Jesus me convocou a viver. Porque aí, por exemplo, eu desço do elevador e olho para as pessoas, dou um sorriso e digo, um bom dia para você. A pessoa olha assim, oi? Já fica logo horrorizada. Por quê? Aquilo que é para ser regra virou uma exceção. É verdade. Porque eu não tenho um relacionamento com Cristo Jesus, aí tudo fica na base do evento, na base de uma data X, de uma data aqui, de uma data acolá. Eu Aquela concordo vida plenamente. superficial, né? Superficial. Aí, eu estou vazio. Mas como você está vazio de Cristo Jesus? Se é para viver uma vida de devoção. Eu Não gosto de. relacionamento Eu penso é- da mesma forma, só que eu já penso com outro nome chamado paternidade. A paternidade é algo que não tem como a gente mudar. Né? A herança genética que eu carrego em mim, do meu pai, e olha que eu não fui criada pelo meu pai, tá? Mas com certeza, tanto fisicamente quanto outras situações, mesmo sem ter sido criado pelo meu pai, a minha genética puxa para ele. Então, nós temos uma paternidade espiritual e isso precisa refletir, isso precisa aflorar, né? Até porque Deus não é alguém que se encontra ali na congregação. Domingo vou lá na igreja encontrar meu pai. Não! Deus é alguém que me fez, sua imagem e semelhança, que está dentro de mim. Quando a gente pensa dessa forma, toda a nossa vida, como a Márcia falou, meu dinheiro, meu casamento, minha comunicação, minha forma de vestir, minha forma de me comportar no meu trabalho, nos meus negócios,
na minha nação, no meu estado, politicamente falando, tudo isso vai ser influenciado por esse entendimento, por essa consciência. Agora, nesse caminhar aqui sobre esse cultivo, né, dessa cidadania consciente que estamos pensando, refletindo, eu quero agora ir para a seara sobre o momento em que eu escolho aquela pessoa e o quanto que é importante eu saber, Elda, conhecer que pessoa é aquela que eu estou investindo ali, o precioso, responsável, consciente voto. Como você disse muito bem, Elda, o anjo, ele não vai chegar votar. lá, o arcanjo Miguel. Com licença, senhora, eu vim votar. Posso meu título aqui, de eleitor. deixa eu ver aqui como é que é a biometria aqui do processo. Não vem o Gabriel, não vem o Miguel, não vem ninguém, entendeu? É você, é o João, é a Maria, é a Fernanda, sou eu, Márcia, Daniele, Andréia, Josué, Renan, Débora. Todos nós aqui vamos ali, ó, na urna e digitar. Nesse momento, eu preciso conhecer, Elda, a importância da gente conhecer essa pessoa. Sim, conhecer as propostas. A história. A história daquela pessoa, as propostas a qual ele está ali apresentando, que, afinal de contas, ele não vai ficar um mês lá. Não, são 4 Não, anos. são 4 tomando anos. decisões. Já pensou? Ele não vai minutinho, ficar você vai ali, 4 ó, meses. Tem que dar ali, clicar ali, vão valer 4 anos. Como se eu dissesse, eu vou botar ele aqui. Se não der o mês que vem, eu tiro. Tira não, meu filho. Na medida que você... Quem dera que colocou, fosse assim, né? É verdade. Ei, tá Na despedido. medida que está despedido, não é assim. Não. Então, aí a importância, e está em nossas mãos esse poder. Né? De saber conhecer as propostas daquela pessoa, a que ele veio, se ele está levando a sério, né? Toda uma sociedade a qual ele vai representar, verdade. vai defender e cuidar. Eu diria que teria que ter uma coerência entre o que ele fala e quem ele é. E como ele age. Porque né? eu queria que a gente agora que abrisse um espaço para refletir sobre como é que o brasileiro está votando. Pois Ah, é. Gente, ele vai na olha, bagaça, ele vai na A bagaça. pessoa, como é que nós No estamos troca-troca. votando? É aquela coisa, eu estou votando pensando no meu umbigo, porque o meu Deus é o meu ventre, ou eu estou pensando no coletivo, eu estou pensando no meu país, eu estou pensando no meu estado. Eu preciso abrir a mente, nós precisamos abrir nossa mente para quem é que nós estamos destinando esse voto. Eu fico, às vezes, impressionada vendo determinadas pessoas ocupando cargos extremamente importante, decisório para o nosso país. Estratégicos, né? E ali falando lé com cré, desculpa o termo. Mas falando abobrinha, gente, eu fico com vergonha alheia. Eu fico. Eu também fico. Peraí. Márcia, e outra coisa, o que aquela pessoa fala tem um peso tão grande que até a nossa segurança nacional, até o futuro dos nossos verdade, filhos, dos nossos netos estão em jogo. Em jogo, gente. com certeza. Porque nós passamos. E como é que nós estamos preparando um país hoje para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Não sei nem se eu vou estar viva daqui até lá, mas meus filhos Mas estarão, com meus netos certeza. estarão. Elda, E aí? recentemente eu vi uma palavra do nosso pastor e coordenador da região oeste, pastor Chagas, e ele falou algo que é importante, assim, a questão das pessoas de 70 a mais, que às vezes chegou 70 anos, não vou mais votar. Não vai mais votar. E Não tem mais ele obrigação. deu uma palavra que aquilo tocou muito meu coração, que é o voto de legado. Olha aí. Né? Que E legal. eu achei Lindo lindo aquilo, isso. porque ele disse assim, se eu tenho mais de 70 anos, não tenho obrigação, mas talvez o meu neto, que é muito jovem ainda, não tem a consciência devida, eu vou votar por ele. Isso mesmo. Eu vou votar pelo meu filho, Isso porque mesmo. pela maturidade que aquele cidadão tem, a escolha dele vai ser melhor, com Sim. toda Eu me certeza. lembro do meu pai, o seu Otto. Ele saía com a bolsa dele, que ele chamava de Capanga. capanga. Nossa, Nossa, ele saía todo pronto. Tu pensa que ele ia votar todo arrumado. De qualquer de jeito. chinelo? Não. Ele botava Era o um blazer ato dele, normal. o cinto, sapato, Exercer a sapato cidadania dele. né? escovado, engraxado, Brincão. e ia. Aí eu me lembro da gente perguntando: nossa, pai, todo lindo, todo elegante. Eu vou exercer minha cidadania. Olha aí. Olha, quanto Porque ele Coisa super
super levava a sério. Sim. Super, super levava a sério. E é uma coisa que a gente não vê hoje, né? Porque as pessoas dizem assim, só um voto. É. Todo Não, mundo só tem um voto. Eu só exatamente. tenho o direito de um voto. Você só É tem o direito verdade. de um voto. Então, é cada um ter a consciência, né? E o começo dessa conversa, né, que a gente precisa analisar, não é só no período pré-eleitoral, é no todo. É durante, É no todo. inclusive. Porque tem gente que 3 anos e meio age de um jeito, aí quando chega Na né, reta final. na é reta que final, quer ser lindo. aí lindo, maravilhoso, falando bem sentar na bonitinho, janela. bem certinho. Então, Ei, Bem, Dani, bem bonitinho, nem tanto. E bem, falando bem certinho, você está sendo também. generosa. Dani, Você está sendo chegou meiga. ontem e já quer sentar na janela. Para, tu é doido? Nesse período Olha, da e- campanha, a mídia, ela prepara, maquia tudo, né? Para deixar tudo perfeito, tudo lindo. Mas é a realidade. Eu acompanho algumas pessoas políticas de fora do país, algumas pessoas que eu admiro muito, né? Que estão aí pelo nosso país, e às vezes eu vejo assim, eu acompanho mesmo, essas pessoas passaram os anos todos do mandato fazendo as coisas, trabalhando, sabe? Arregaçando a camisa e trabalhando. Aí, às vezes, aparece um sem noção que comenta assim, nunca vi na rua e agora apareceu. Não, mas não acompanhou, querido, você não sabe. Não Aí, sabe. entendeu? É. Assim, é um espírito de porco que entra ali Né? naquela pessoa, entendeu? E a Daniela é tão generosa, a Daniela é tão Né? meiga que fala assim, Um bonitinho. apareceu e aí vem todo bonitinho, falando certinho. Daniela, você é muito maravilhosa, amiga. Márcia. Porque falando certinho, meio complicado. Porque, difícil. olha, o que a gente vê, falando do conhecimento da pessoa, conhecer a pessoa. Gente, por exemplo, um dia eu estava acompanhando um determinado... ele é autodidata, ele é filósofo, um cara assim, sabe, bem importante. E ele dizia assim, engraçado, para ser médico você tem que fazer tantos anos de faculdade. Para ser advogado você tem que fazer tantos anos de faculdade, tem o teste da OAB, o médico tem que ter residência. Para ser isso você precisa estudar. Agora, para ser deputado, vereador, presidente da República, não precisa, Não precisa ter nada, nem estudar. estudo. Claro que precisa. Como disse a certeza. Fernanda, capítulo 2, versículo 3. Chegou agora, já quer sentar na janela. Não, gente, a gente tem que avaliar essas pessoas. A gente está trazendo assim num certo humor, mas nós precisamos. Cadê o seu currículo? Tem que ter currículo. Tem que ter um histórico, um lastro. O que você fez? Não é? Quem você é? Cadê? Por quê? Porque, por exemplo, se for um homem correto, de família, isso vai afetar o lugar dele. lógico. Se é um homem que tem um currículo, por exemplo, tem um governador aí no nosso lá no outro estado, não é aqui não é aqui em Manaus não. Gente, o cara ele foi formado numa determinada academia militar, que eu não vou dizer o nome, que todo mundo vai saber quem é, mas que para entrar ali, você só entra, minha irmã, se você souber o que você está fazendo. E olha, sabe qual era o currículo dele? E ele nunca falou isso para ninguém, que descobriram. A nota mais baixa dele lá era 9,8, 9,7. E ele ficava chateado quando... Você dava um 9,5. Foram arguir ele sobre uma determinada coisa, ele deu uma aula de física. Olha aí. Mostra que é preparado. Entende? Aí culpa um governo de um determinado estado, vai fazer, vai trabalhar. Mano, Tem família, tem fé. sim. Aí sim. Agora, a gente precisa avaliar isso, gente. tem algo que chamado, um artigo que eu acompanho toda semana, que se chama consciência situacional. Eu acho que eu ouvi alguém falando sobre nós estamos aqui no momento, né, de eleição. Aí vou voltar aqui para o exemplo da Dani. Passou 3 anos e meio, aí na reta final
tem coisas que não tem como Não tem ser como. discutida. Porque se ele não fez em 3 anos e meio, Ele não vai fazer. ele vai fazer. Então, a 2 gente meses. precisa analisar o contexto, o cenário, né? A situação. E Em todos cobrar. os E sim, cobrar. mas eu só posso cobrar se eu monitorar. conhecer. Exatamente. Exato, Perfeito. porque eu digo assim, Né? questão mesmo de nós estimularmos essa cultura. Porque a maioria das pessoas não tem isso, né? Não, não tem, eu acha tenho mais chato, o que inclusive. fazer, É, gente. Eu tenho verdade. trabalho dia a dia, tem É. tanta coisa na minha família. Mas, gente, peraí, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, tem como você E acompanhar. dentro de casa, Meu principalmente. Deus, É porque você quando- liga a TV, Mas tem a- canal, exatamente, para mas você aí- acompanhar sabe o que os você tem mais o que vereadores, fazer, deputados, Elda. enfim, senadores. Essa situação. Eu tenho mais o que fazer. É. Mas e aí, quando eu vou para a rua trabalhar, eu sou assaltado no começo, no meio e no fim do meu Exatamente. dia. Eu não Aí, tenho o ônibus não tem ônibus, a Ou rua então está água, esburacada. 2 dias Eu tenho sem mais o que falta. fazer. Aí é que ela vai lembrar de O hospital segurança, tá a importância lotado. da segurança pública, a importância isso aí. da saúde, a importância na Da educação. O meu né? filho vai para a escola, volta porque a escola está Então, fechada, não tem exato, carteira. é. Passa o não dia tem fazendo vaga na vários escola. nadas. Na- E vários aí, nadas, filhos, isso. Né? Então vários tem que nadas. acompanhar sim, e é possível acompanhar. é. Não tem essa claro que Agora, sim. gente, eu quero. Esse bate-papo, tá vendo como é que isso Legal, né? Tá vendo como a gente tem que continuar essa Temos, história, com essa certeza. reflexão? Isso leve para sua casa, para sua rede de amizades. Leve, converse, mas converse sobre essa importância, essa consciência cidadã, né? De poder acrescentar, ampliar esse conhecimento. Nós fizemos um encontro muito legal com mulheres muito queridas e gostaríamos de colocar aqui no Soluções, porque o texto que o meu amigo Josué fez, com a voz de veludo de Fernanda Fernandes, olha, poesia pura. Gente. Roda aí. A manhã da última sexta-feira não começou como de costume. Em volta da mesa posta, o pão compartilhado ganha um significado mais antigo. Mulheres líderes que costumam carregar o peso do cuidado de comunidades inteiras reservaram as primeiras horas do dia para um propósito diferente. Um momento de reflexão e comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, esta unidade que diz esse versículo deve começar primeiro dentro da nossa casa, com os nossos filhos, né? Com toda a nossa parentela, dentro da nossa comunidade, dentro das nossos grupos de amizades. Gente, que manhã maravilhosa, que manhã edificante na presença de Deus, que manhã realmente agradável, né? Com as amigas, com as nossas pastoras. E eu quero muito agradecer ao Senhor por fazer parte desse time de mulheres que o Senhor tem usado aqui na capital amazonense, aqui na cidade de Manaus, para levarmos a palavra de Deus e para estarmos unidas naquilo que diz respeito ao reino dos céus. A rotina de uma pastora é, muitas vezes, um exercício solitário. Entre aconselhamentos, pregações e a gestão da fé alheia, raros são os momentos reservados a si própria. A proposta desse encontro rompe o silêncio. Mais do que um de jejum, a mesa se transformou em um altar de conversa entre amigas, onde o peso das responsabilidades dá lugar à empatia mútua. É muito importante, sim, porque quando mulheres se juntam para um propósito abençoado, com certeza o Senhor confirma o propósito dos nossos corações. E nós estamos aqui nesta manhã para isso, para juntas estarmos em comunhão. E aqui nós estamos nesse momento especial e com certeza nós já temos a bênção do Senhor. As xícaras se esvaziam, mas as conexões permanecem cheias. O sol mais alto lá fora avisa que a rotina da cidade já começou. No entanto, as mulheres que se levantam dessa mesa não são as mesmas que sentaram. Elas levam consigo
o calor da comunhão e a certeza de que a caminhada espiritual fica ainda mais leve quando compartilhada. É sempre importante nós, pastoras, coordenadoras, estarmos alinhadas com os projetos da nossa igreja, com os propósitos de Deus para o avanço do reino do Senhor. Então, é um momento de comunhão, esse café de comunhão foi maravilhoso. Palavras, louvor, incentivo, muita coisa linda, isso é muito importante. Deus é muito bom. Temos um só Pai, temos um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Agora você vê, né? Não precisa de muita coisa, né? É um bom texto, né? É sensacional. E a gente está caminhando para o nosso término aqui, e eu queria lembrar que teremos, nesse dia 8, um dia muito especial, que traduz muito da identidade de uma juventude que se vê, se percebe inserida numa denominação que é o jovem assembleiano. Não se trata de um movimento de exclusão, não, é um movimento inclusivo, sim, tá? Sim. Em que todos os jovens vão poder estar ali na Ponta Negra para a gente poder ter essa comunhão com esse jovem assembleiano que levanta essa possibilidade denominacional como a sua identidade. Ok? Não é assim que nós somos? Eu sou brasileiro, eu sou carioca, faz parte da nossa identidade. Sim. Aí está um pequeno cronograma que você vai poder acompanhar. Ó, a partir de 8h30 às 11h, vamos ter evangelismo nas áreas. 16h30, o início da concentração. Às 17h20, a primeira banda. 17h30, a largada oficial da corrida. Durante a banda está cantando, está louvando, vai ter a largada inicial da corrida, porque ninguém merece em Manaus correr com o sol. Né? Só o Josué que gosta de correr 2 horas da tarde, mas isso aí não é de Deus, não. Às 17h50, a banda 2 do Ministério Eterna Morada. 18h20 é o fechamento da prova. Quem chegar, né, Josué? Tu vai chegar, né? Eu também. Aí a terceira banda, 18h35, às 19h05 a quarta, às 19h35 a quinta banda Somos Jovens, e às 20h05, a oração oficial e o encerramento. Então, você precisa estar, o local onde é? Praia da Ponta Negra. Exatamente, Praia da Ponta Negra, 8 de agosto. Então, todos nós vamos fazer aí todo o envolvimento para estarmos juntos ali. Fernanda Fernandes, tu vai correr? Fernanda Fernandes, ela vai correr de patins. Eu vou correr nos pensamentos. Não, mas é só assim, se você não vai correr, caminha. Se não vai correr nem caminhar, fica ali, adorando. Com certeza, vou estarei. Enfim. Primeiro porque eu sou jovem, né? Eu já ia dizer isso, Fernanda. Então, você é muito jovem. Falar em jovens, somos jovens. Soluções Jovem, amanhã, quinta-feira. Super especial, né? Super especial, tá? Soluções Jovem, quinta-feira, com a presença muito especial. E assim por diante. Eu quero só terminar aqui essa nossa palavra com Efésios capítulo 4, o texto que eu li ali na matéria, né? Efésios capítulo 4, os versículos 3, 4, 6 e 7. O texto diz assim: procurem de todas as formas conservar, por meio da paz, que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Amém.
Lindo isso, né? Nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo espírito e uma só esperança para a qual todos fomos chamados. Um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos. Por que Ele está em nós e sobre nós? Para trazer completude. E aí, continuando o versículo, diz que Ele está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Deus, em relação à nossa cidadania, vai estar agindo, se nós permitirmos, vai estar agindo por meio de todos nós. Então, fica essa palavra. Amém. Deixa Deus. Eu gosto muito dessa versão que eu li aqui, da Bíblia Viva, tá? Eu gosto muito de Paulo ali em Filipenses 3,16, na versão da Bíblia Viva. Ele fala assim: procura saber o que Deus está fazendo e coopera com Ele. Isso aí. Uau. Isso aí. Somos cooperadores. Ok? Ele está agindo por meio da minha vida, na hora em que eu estiver ali digitando aqueles números, honrando ao meu Senhor e dizendo, não, vai estar ali uma pessoa que Deus destinou a estar ali. Então, vamos fazer isso? Amém. E o assunto continua, hein? Dá pano para manga, vai contando, vai conversando em todos os lugares. Terminamos assim mais um Soluções Mulher. Obrigado, Dani, obrigado, Elda, Fernanda, Stephanie, que está ali, Andréia, Débora, Josué, Renan, a todos. Beijo no coração, fique com Jesus, paz.